Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o direito de ação como um direito subjetivo público. Nada mais é falar acerca da grande polêmica havida entre Winshade e Mutter, que foi o nascedor do processualismo científico, aquilo que hoje nós temos aqui no Brasil como a ciência do direito processual, deve-se muito à evolução encampada por essas teorias que nós aqui estamos aprendendo e sobre maneira a respeito dessa polêmica havida entre Winshade e Mutter. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que na França, na Itália, não se havia uma preocupação tão grande como havia na Alemanha. Lá na França, na Itália, bastava apenas a axio e o conceito já desenvolvido pelos romanos se utilizava dessa maneira. Enquanto que na Alemanha, em razão de uma grande influência do direito germânico, havia uma dicotomia. Havia a axio dos romanos que se subdividia também em uma clage, a clage que nada mais era do que a pretensão. Isso levou Winshade, em 1856, ele que era um grande jurista já na Alemanha, alguém com uma certa envergadura, uma bagagem, na época ele era conhecido, levou ele em 1856 a escrever um texto. E neste texto ele trouxe premissas sobre a axio e disse que seria o caso de encampar a clage junto à axio. E para seu texto, partindo como premissa, ele fez uma crítica a Savigny. Savigny, que tinha dito que o direito de ação nada mais seria do que nasceria do direito que foi violado e então a pessoa poderia em juízo buscar a restauração desse direito. Savigny que criou esse conceito à luz de Celso, o jurisconsulto romano. Aqui Winshade diz que essa galera não está com a razão não. Para ele, a axio nada mais seria do que a faculdade de eu ir a juízo, do titular ir a juízo, reclamar a reparação do direito. Então há uma grande diferença. Porque para Winshade não é a violação do direito que autoriza o sujeito a ir a juízo. Não, o sujeito ele já está autorizado a ir a juízo porque ele não precisa da violação, é uma faculdade dele, incorpora-se a ele esse direito, ele já possui esse direito pelo simples fato de ser pessoa. Então veja que, enquanto Savigny partia da premissa de que seria necessário a violação de um direito, aqui não. Aqui Winshade sugere inclusive que se abandonasse a teoria de Savigny, para que se incorporasse a teoria da pretensão. É uma pretensão qualificada, uma pretensão de ir a juízo e impor a restauração do direito. Veja como é diferente, eu insisto, enquanto Savigny dizia, foi violado o direito, nasceu a possibilidade de ir a juízo, aqui não. Aqui para Winshade eu vou a juízo, tendo o direito violado ou não, porque eu irei impor em juízo a reparação, a restauração deste direito. Mutter, ele acaba recebendo o texto de Winshade e não fica contente. E ele resolve então fazer um texto rebatendo. E ele escreve no mesmo ano uma crítica pouco polida, muito ácida, bem áspera, mal educada, endereçada a Winshade. Ele era um professor convidado, um novato, diga-se de passagem, era novo, e mesmo assim ele se lança nesse desafio. Ele diz que Winshade simplesmente confundiu absolutamente todo o instituto do direito de ação. E ele fala que a axio seria a possibilidade de ir a juízo e pleitear de lá uma resposta para a reparação do direito. Para tanto, Mutter ele se vale de uma análise dos tempos do direito formulário, da época do direito romano, lá no processo formulário. Então a axio ela se subdividiria em duas fases para Mutter. Seria um verdadeiro direito de sequela, de acordo com o que está lá na fase do processo formulário. Em um primeiro momento, a parte apresentaria-se ao pretor. E aqui vale algumas observações sobre o pretor. O pretor era um sujeito da confiança, era um sujeito que tinha um mandato, ele era eleito, e ele exercia poderes de império, ele era um magistrado. Uma vez sendo eleito, significa que todas as suas promessas, todas as suas propostas haviam sido recebidas pelo império. E era onde, uma vez sendo ele eleito, se redigia o seu édito. O édito nada mais era do que a codificação das suas propostas, a codificação das suas promessas. Então, o titular de um direito que teria sido violado se apresentaria primeiro ao pretor. O pretor examinaria todo o caso, verificaria as provas ali contidas, haveria uma narrativa da situação fática. E então, vendo o pretor possibilidade que aquela situação fática se amolda ao que está escrito, às suas promessas que foram feitas lá no édito, ele então recebe. É o que nós chamamos aqui de litis contestácio, o que vocês conhecem por litis contestácio.
litiscondente estácio, que nada mais é do que uma formação de uma lide juntamente com testemunhas. Então o pretor ele recebe e fala: olha, essa sua súplica está aqui encampada no meu édito, vai ter possibilidade dela ser examinada. Bom, feito isso, iríamos para uma segunda fase. A segunda fase, onde esta causa seria levada ao conhecimento do iudex. O iudex era uma pessoa privada mesmo, escolhido pelas partes, que faria o julgamento. Ora, Mutter, pessoal, sintetizando a ideia de Mutter, ele dizia em seu texto que a axio ela representaria exatamente esta possibilidade. A possibilidade de se socorrer à forma, ao formulário, socorrer ao pretor. Estar diante do pretor. O direito de ação, então, para Mutter, equivaleria à possibilidade de ir até o Estado e para dele receber uma resposta. Ir até o Estado, portanto, é o direito de ter o formulário, ter a fórmula, é o direito de ter acesso ao pretor. E o pretor, examinando, poderia dizer que é o caso desta causa ser levada a julgamento. Então percebam aqui que não tem nada a ver com o direito ser violado que vai dar origem. Não, aqui não há ainda nenhum exame se o direito foi violado. O que há é uma questão fática levada ao pretor que, moldurando essa questão ao seu édito, ele encaminha ao iudex, sendo esta uma pessoa da confiança das partes que irá promover a instrução e o julgamento da causa. Então, Mutter consegue perceber essa distinção, essa diferença. Uma coisa é ter acesso ao julgamento, outra coisa é o teor do julgamento. Uma coisa é ter acesso ao pretor, outra coisa é receber o julgamento do iudex. O fato de você ter acesso ao pretor não te garante o julgamento. Esse, vamos aqui usar um termo que eu gosto para fixação, é o pulo do gato. Aqui, no direito de ação como um direito subjetivo, é o fato da parte poder invocar a tutela jurisdicional, suplicar o julgamento. Então, é o acesso à forma, é você poder pleitear, é a pretensão, portanto, é a pretensão da forma, do formulário, do acesso ao pretor. O julgamento em si é outra circunstância, é outra realidade. Então, Mutter, pessoal, ele acaba demonstrando essa divisão, ele percebe essa divisão e ele coloca para que todos percebam que uma coisa é o acesso lá ao pretor. E quando ele assim o faz, ele ainda deixa claro que a parte ela está exercitando nada mais do que um direito em desfavor do Estado, batendo as portas do Estado na pessoa do pretor. E o pretor, neste momento, ele passa a ter um direito também contra a parte, pois quando ele vai buscar redigir uma decisão, ele nada mais está fazendo do que restabelecendo a força do ordenamento jurídico. Então veja como Mutter ele dá uma visão nova, ele coloca novas cores sobre esta polêmica e acaba sendo um divisor de águas na ciência do processo, porque aí nós passamos a ter esta divisão entre direito material e o direito processual, uma desvinculação, uma ruptura. E perceba que aqui a nossa aula nós estamos falando de direito de ação como um direito subjetivo e público, porque Mutter ele coloca na mesa também a figura do pretor, apresentando o Estado, apresentando a força estatal. Então você está, na verdade, aqui com Mutter, analisando que a ação é proposta contra o Estado. Então você tem a participação, haverá a participação do Estado, como hoje nós chamamos, né? O Estado juiz, o pretor ali figurando a pessoa estatal. Ele participa ativamente, conferindo, ver se é caso de amoldamento da questão fática ao seu édito e determinando que o iudex assim realize o julgamento da causa. Então conseguiram perceber, pessoal? Aqui é o nascedouro, portanto, do processualismo científico, daquilo que nós conhecemos como processo nos dias de hoje. Essa divisão, essa ruptura e a florescimento do direito processual como uma ciência autônoma, desvinculada do direito material. Então, concluindo, pessoal, a axio ela não é um direito de ação que nasce da violação do direito material, como propunha Savigny na teoria clássica. Também não é uma pretensão de impor em juízo o direito que foi violado. Não. Mutter deixa muito claro que a axio
nada mais é do que o direito de ação, de você ir ao encontro do Estado, expor para ele as suas mazelas. E então, figurando na pessoa do pretor, ele irá definir se é caso ou não de haver o julgamento. Perceba que o simples fato de você poder acessar o pretor para Mutter, isso já é a Axio. Esta já é a Axio, que nos dias de hoje está muito claro, que é o direito de nós acessarmos os tribunais. É o acesso à justiça, o direito de ação, está aí na nossa Carta Maior, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O direito de bater às portas do judiciário nos dias de hoje e dele receber uma resposta. Olha aí, nasce na metade do século XIX essa conceituação, a construção teórica, que nos dias de hoje é nada mais do que um direito fundamental. Isso tudo demonstra uma nova visão, um novo jeito de ver o direito, porque agora o direito de ação ele migra lá do direito privado, tanto é que a teoria que antecede essa polêmica chama-se teoria clássica, civilista. Civilista nada mais porque está no âmbito do direito civil, as relações de direito privado. Então, vejam, nós temos aqui uma migração agora do direito de ação, lá do âmbito do direito privado para o direito público, justamente porque se percebe com clareza solar a presença do Estado para a solução dos problemas. Vincent ainda dá uma resposta a Mutter, dizendo que ele não estava querendo dizer isso, ele não estava adentrando no direito de ação especificamente. E ele acaba dando a mão à palmatória para Mutter em algumas das suas premissas. Fato é que desta polêmica nasce para nós premissas básicas da teoria do processo, da qual aqui nós estamos explorando. Eu espero que você tenha compreendido, é um ponto que não é tão fácil, confesso, mas que é de grande valia para a nossa formação e para a compreensão da ciência do direito processual nos dias de hoje. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe o teu comentário e deixe o teu like também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. E eu recomendo ainda, te peço a gentileza, compartilhe com seus colegas este nosso canal, que nós estamos aqui apenas na proposta de incrementar e potencializar os estudos e o aprendizado do direito. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Nós nos vemos na próxima aula.